Então, gente, a lição de 3 períodos, muita gente não conhece, tá? Mas é um dos métodos da Maria Montessori mais importantes, tá? E não foi ela que inventou, ela buscou de Segão, um dos grandes influenciadores da Maria Montessori. Isso a gente explica no primeiro vídeo de Maria Montessori, tem lá no site. E ele nada mais é do que uma apresentação sistemática de nomes e de qualidade de materiais. Então, nome de objeto e qualidade de materiais, tá? E a primeira forma que se apresenta é em materiais sensoriais, na metodologia Montessori. Depois você pode aplicar em diversos campos, tá? Então, inicialmente, se começa a usar através de cores, para apresentar cores e qualidades como tamanho, tá? E é uma ferramenta muito eficaz e é simples. Então ajuda e auxilia a criança a aprender de forma mais consistente, ajuda a nossa expectativa a reduzir, porque a gente compreende de fato as sequências, tá? Primeiro, essa ferramenta, ela é importante porque você isola uma qualidade, você isola um nome, um conceito, então a criança aprende aquela palavra e ela, com a impressão sensorial que ela tem daquilo, porque ela tocou o objeto, porque ela analisou o objeto, ela faz o link. Então ela aprende que, por exemplo, isso aqui é a caixinha de cores da Montessori, isso aqui é azul, isso não é uma bola azul, isso não é um carro azul, isso é o azul, a forma mais neutra de apresentar o azul. Então, depois que ela aprende esse conceito separado de tudo, ela consegue olhar o arco-íris e dizer, olha, isso é o azul. Então, você começa a clusterizar, você começa a falar conceitos únicos e individuais, tá? E como que a gente apresenta isso para a criança? Isso a gente tem muito esse conceito na escola Montessori, tá? Então tudo que eu vou falar é como se fosse o professor, mas a gente vai levar para nossa casa, com o cuidador, com a mãe, com o pai, quem seja. Nas apresentações de atividades de Montessori, o professor, a mãe, o cuidador, ele apresenta a atividade e depois se cala e observa a criança. E essa apresentação não. Essa apresentação, a pessoa interage com a criança nas 3 fases, tá? Então, a apresentação que você está ali na dinâmica com a criança, tá? Primeiramente, essa atividade, você tem que escolher 3 objetos completamente diferentes. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre cores. Então, é o verde, é o vermelho e o azul. Então, eles são completamente diferentes e nomes diferentes. Então, eu não estou dizendo que aqui é um rosa claro, um rosa bebê e um rosa forte. Eu estou dizendo 3 cores diferentes. Então, aspectos diferentes e nomes diferentes. Então, a gente está dizendo 3 objetos, preferencialmente, mas pode ser de 2 a 4, dependendo, que às vezes pode ser somente você falar da qualidade, pequeno e grande. Então, a gente está usando só 2 nomenclaturas, tá? Mas o ideal é que sejam 3, sendo que um deles seja de conhecimento da criança. A Júlia vai explicar melhor detalhadamente. Mas o ideal é que sejam 3, um de conhecimento e 2 novos. E são 3 fases distintas. E pode ser que você só pode avançar para uma outra fase quando você tiver certeza da primeira. Sendo que, se você chegou na terceira e você viu que não foi, a criança não aprendeu, você volta tudo de novo, ou você apresenta um outro dia. Você pode apresentar as 3 fases no mesmo dia, ou eventualmente a segunda fase vai demorar muito mais tempo, tá? Então a Júlia vai apresentar a primeira fase dos 3. Isso. A primeira etapa da lição de 3 períodos é a nomeação, e a palavra-chave é isto é. Na verdade, no dia a dia a gente não tem muito costume de falar isto é para criança, mas a gente tá o tempo falando, olha, isso é alguma coisa, olha, isso é outra coisa, né? Mas então o primeiro período consiste em nomear, a gente vai nomear tudo. Então, aqui eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais fácil. Deixa eu botar aqui na frente, assim. Deixa eu virar a caixinha. O número ideal é entre 3 e 4 itens. 2 e 4 itens, mas 3 é o ideal. Então, aqui eu tenho 3 itens totalmente diferentes. Olha, tem um cavalo, uma vaca e um porco. Eles dizem também, né, tem estudos que comprovam que a peça do meio é a mais difícil de ser lembrada. Então, a peça do meio deve ser uma peça onde seu filho já tem um certo conhecimento, ele já sabe um pouquinho sobre aquele item. Então, esse é o item do meio. O primeiro item e o terceiro,
eles devem ser novos para criança, né? E o estudo diz que o primeiro e o último são mais fáceis de guardar. Isso até pra gente mesmo, né? Em assuntos que você não tá médio prestando atenção ali, você lembra a primeira coisa e a última, né? Isso. Então você vai ordenar os animais, né? O último e o primeiro são totalmente novos e o do meio vai ser familiar. E aí você vai falar, isto é um cavalo. Você nesse momento não vai dizer que o cavalo é marrom, que ele tem crina, nada. Apenas nomeá-lo. Isto é um cavalo. Isto é uma vaca. Opa, a bandeja não tá ajudando. Isto é um porco. Então você nomeou, né? Espera a criança entender, ela vai olhar. Se você quiser, pode deixar a criança manusear o cavalo, manusear cada um dos itens. Depois você volta de novo e fala, isto é um cavalo, isto é uma vaca, isto é um porco. Então você fez aqui a primeira etapa, que é a etapa mais curta e sem muito, vamos dizer, muita coisa assim, é apenas nomeação mesmo. Essa é a função dela, nomear. E a criança manipulou, você já nomeou. Então a gente vai para a segunda fase, que é a fase que a Carol vai falar agora. É a fase da associação. É quando é a fase mais longa. É a fase, é o ciclo de maior aprendizado da criança, é essa fase. Pode. Que é a fase do me mostre. Então, você falou o tempo todo, isto é um cavalo, isto é uma vaca, isto é um porco. Quando você iniciar a segunda fase, se for inclusive no mesmo dia, na mesma sequência, tá? Porque pode ser em dias diferentes, se você achar que tá cansativo, se você achar que a criança ainda não está acompanhando. Se ela não memorizou, se você acha que ela não memorizou o que é cada coisa, você pode mantê-la na primeira fase. Não força para a segunda, muito menos para a terceira, tá? Então você faz a primeira, quantas vezes tiver necessário, manipula quantas vezes tiver que ser necessário. Só um minuto. Gente, isso não tem uma idade, porque na verdade a gente nomeia coisas pra criança desde o nascimento, né? A criança nasce, a gente nomeia tudo pra ela, né? Porque ela não sabe o nome de nada ainda. Então, essa lição de 3 períodos que nem a Carol falou, foi utilizada para ensinar cores e tamanhos, né? Comparações, mas a gente pode usar a lição de 3 períodos na vida, né? No dia a dia em casa. Pra tudo. A gente usa isso normalmente, como a gente falou no começo. É uma coisa que todo mundo ensina. Filho, olha o azul, olha isso, olha a girafa, olha o cavalo. Mas a gente está mostrando a ciência por trás, qual é a sequência correta e pra gente evitar frustrações. Porque a gente recebe muito assim, como eu ensino cores pro meu filho não aprende cores. Então, tem um momento para aprender. Então, é exatamente aquilo. Eventualmente, a criança, se ela verbalizar, a gente vai falar mais na frente. No final a gente vai dar mais pra vocês, mas enfim, não tem idade específica. E a gente também vai falar um pouco mais sobre idade. Até o final a gente vai explicar o porquê que tem períodos que não podem acontecer antes, tá bom? Então, o segundo período é a fase da associação, como eu falei. É a fase do me mostre. Então, eu vou, como ela já falou, isto é, cada um, eu vou falar, filha, me mostre o porco. O porco. Então, eu ainda estou verbalizando a palavra. Eu tô falando, me mostre o porco. E o mais importante é você tornar isso uma brincadeira. Porque como é o período mais longo, você precisa, não necessariamente vai ser em uma sessão. Uma sessão que eu digo uma apresentação. Mas assim, filha, vamos pegar a vaca, vamos levar pra passear? Cadê a vaca? Aí ela vai lá e pega a vaca. Ou eventualmente não pegou a vaca? Não, filha, a mamãe tá falando da vaca. Este é o porco. Então, isso evita você ficar falando, não, filha, isto não é isso, entendeu? Então, isso é uma fase que você vai realmente pedir para a criança pegar e nomeando ainda, tá? É a fase mais longa, é a fase que não fiquem querendo pular para a terceira fase que a Júlia vai falar agora, tá? E só dando um adendo ao que a Carol falou, a segunda fase é a fase mais importante. Sim. Porque é onde a criança vai mostrar se ela realmente aprendeu a primeira fase, que foi a fase da nomeação. Então, lembrando sempre que a gente tem que levar em consideração nisso que a gente tá falando, os interesses da criança também, porque muitas vezes a gente tá falando aqui de aprender cores, por exemplo, mas se ela não tiver interessada em cores, não vai adiantar a lição de 3 períodos nesse momento, tá? Então, temos que levar em consideração os interesses da criança também.
Então, aqui a segunda... Aqui, ó, aqui tá dizendo assim, ó, tá difícil ensinar as cores pra Sofia, não entendo por quê. Ela fala tudo sobre as formas geométricas todas, conta até 11, mas as cores não. Pode ser que ela não esteja na fase das cores, ela não esteja interessada em cores e por isso ela não tá pegando. E também a gente vai explicar o porquê que as crianças não falam, às vezes, todas as cores. Mas daqui a pouco a gente explica pra vocês. Entra na terceira. Então, o terceiro período, o que que é? É o reconhecimento, mas de forma verbal. A confirmação, né? A confirmação. É quando você vai falar assim pra criança, o que é isso? Ai, tá caindo, mas ó, o que é isso? E a criança, ela vai ser capaz de virar pra você e falar, isso é um porco. Ela não vai falar mais a palavra. Eu não vou mais falar pra ela, eu não vou mais reforçar o nome do material, eu só vou perguntar o que é e ela vai ser capaz de me dizer o que é. Que cor é essa? Que cor é essa? Ela vai falar azul. Então, esse é o terceiro período, ele é o período de teste. E tem muitos estudos que dizem para não fazer com crianças menores de 3 anos, porque tem crianças que têm dificuldade para verbalizar. Então, muitas vezes ela já tá super craque no segundo, ela sabe reconhecer quando você pergunta, você fala assim, filha, pega o verde, né? Filha, pega o azul. Ela sabe, ela consegue. E é justamente o que? Tudo aqui é azul. Porque ela não tá pronta ainda pra falar as outras cores. Ela não tá pronta. Mas ela entende, se você perguntar. Mas aí o porquê que a gente não faz isso, né? Por mais que ela saiba, a gente não faz isso. Porque se a gente fica perguntando e a criança ela não é capaz de responder, né, que esse é o azul, esse é o vermelho, esse é o amarelo, a gente tá reforçando o erro. Então, se a gente vê que a criança ainda não é capaz de verbalizar as 3 cores que a gente apresentou, ou os 3 animais que a gente apresentou, a gente se mantém na segunda fase. Que é a pergunta correta, e não perguntar o que é isso, né? A gente vai voltar até pra primeira, se for necessário. Se a gente vê que na segunda ela não conseguiu ainda guardar o nome dos animais, a gente volta pra primeira, reforça a primeira etapa e depois passa pra segunda pra ir pra terceira. É importante a gente respeitar o tempo da criança, então não adianta a gente, né, falou, filha, esse é o vermelho, filha, esse é o verde, esse é o azul. Depois chega na segunda, aí ela sabe pegar, mas ela não tá pronta pra terceira. Então você deve esperar. Tem um ditado muito famoso que fala assim, ensine ensinando e não corrigindo. Então é isso que a gente quer que a criança aprenda e não que a gente tenha que ficar o tempo todo falando, olha, isso tá errado, ou a gente não pode falar que tá errado, mas também imagina ficar toda hora, filha, ela fala assim, isso é um cavalo, sei lá, e a gente fica, isso é um porco. Então, para não validar o erro, né, para não consolidar esse erro, a gente passa para a segunda etapa de novo, onde a gente vai brincar com ela das formas mais criativas possíveis, para que ela memorize que o porco é isso daqui. Que ela pode ter memorizado, mas na hora de verbalizar não sai o dificuldade. Porco. Então, aí você vai ter que se manter na pergunta. Me mostre o porco. Filha, pega o porco. Ela vai pegar o porco, mas na hora de você perguntar o que é isso, ela não vai dizer. Ela vai dizer cavalo, porque ela cismou com o cavalo ou do azul. Quando você pergunta, filha, pega o azul. Ela vai pegar o azul. Aqui, mamãe. Filha, que cor é essa? Azul. Mas ela sabe o que é azul. E não quer dizer que ela tá se confundindo, quer dizer que ela tá verbalizando errado ainda. Ou porque a única palavra que ela consegue verbalizar no azul. É o azul. A gente tem que respeitar isso também, porque a criança leva um tempo pra verbalizar, né? Então não adianta dizer assim, ela conta até 10, ela faz isso, mas ela não verbaliza. Ela aprendeu o azul, ela sabe exatamente qual é o azul. Então dá o tempo que ela vai aprender. Sabe? Minha filha também teve isso, ela aprendeu, tudo era azul pra ela, tudo era azul. Azul, azul. Filha, pega lá, sei lá o que. Ela vinha com um negócio verde, cai no chão. Ela vinha com um negócio vermelho, azul. Ela queria falar a cor vermelha, ela sabia a cor vermelha, mas ela falava azul. Mas hoje ela fala todas as cores. Então, gente, todo mundo aprende, não tem que querer atravessar as fases. A lição de 3 períodos tá aqui pra gente entender. Porque normalmente a gente já faz isso com as crianças, tipo, filho, olha isso, olha o arco-íris, olha a girafa. Mas agora a gente entende, depois desses 3 períodos, que o segundo é o mais importante. Que ali você vai ficar muito tempo. E que o terceiro é normalmente a partir dos 3 anos. E é uma consequência, né? E aí, no terceiro, o que acontece também? É a fase em que a gente deve corrigir a verbalização. Isso. Então, eu peguei aqui, eu falei, filho, o que é isso? E ela virou pra mim e falou, é uma vaca. Aí você vai virar e falar, isso mesmo, é uma vaca.
Você vai corrigir a verbalização da criança nesse momento. Você não pode reforçar o erro. Se ela falar vaca, você fala, é uma vaca. Não, é uma vaca. A gente acha bonitinho, né? Mas a gente tem que falar sempre a palavra certa. A gente pode rir, pode achar uma graça, mas tem que falar a palavra certa. Isso a gente acabou de falar, né? Você perguntou como fazer quando a criança pega a cor certa, mas fala a cor errada. Ela não tá pronta para verbalizar a cor certa. E tá tudo bem, ela vai falar. Ela ainda está na segunda fase. Então, se a gente, como a Júlia falou, a gente não pode ficar perguntando, filha, que cor é essa? Se ela não chegou na terceira fase, não faz essa pergunta, que cor é essa? Porque você vai fazer com que ela erre, você vai induzir ao erro. E você vai reforçar o erro. Então, sempre fala assim, filha, pega o vermelho. Então, isso você tem que mudar no dia a dia. Reforça mais, quando trabalha outras atividades, tá vendo que ela tá gostando das cores, sabe? Ela quer brincar com as cores, ela quer aprender sobre as cores. Pega o lápis vermelho, pega o giz vermelho. Reforça, faz outras atividades, brinca, tipo, sabe? A spy, tipo, eu vejo... Eu vejo uma coisa vermelha. E sabe, estimula, usa sua criatividade. A gente tem capacidade de saber se a criança tá pronta ou não para verbalizar. E aí, se a gente quer adiantar a fase, isso faz mal pra criança, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre atenta e observar antes de começar o terceiro período se a criança está pronta para ele. Então, essa é uma coisa muito importante para se observar antes. Então, a gente falou aqui, né, do primeiro período, que é a nomeação. O segundo período, que é o mostre, né? Me mostre, mas ainda usando o nome do objeto. Então, me mostre o vermelho, ou me mostre o cavalo, e ela vai associar o nome ao item. E o terceiro, que é quando a criança verbaliza, né? Que ela já confirma tá confirmando todo o aprendizado anterior. Lembrando que o segundo período é o mais longo, exige criatividade, preparo, trabalho, para que a criança coloque o nome ao item, tá? E isso pode, de novo, seria um dia para crianças mais velhas, pode ser um período mais longo, de vários dias para crianças mais novas, tá? E a lição de 3 períodos, ela se divide então em 2 níveis, né? A gente está dizendo de nomeação de um objeto, que isso é uma flor, isso é uma árvore, como a qualidade de materiais. Isso é pequeno, isso é grande. E na qualidade de materiais, você tem a lição positiva, que é isto é grande, isto é pequeno, tá? Que isso você pode falar nas crianças mais novinhas. E quando a gente entra pro comparativo, que é para crianças acima de 3 anos, tá? Que isto é grande, este é maior, este é o maior. Então a gente já faz uma questão mais profunda, tá? De comparação. Então, a gente tem diferentes níveis e a gente pode levar isso, a gente está falando muito de objeto, de tudo mais, mas você pode trabalhar com aroma, você pode trabalhar com formas geométricas, você pode trabalhar com tudo, gente, com tudo. Para crianças mais velhas, com geografia, com continentes, com tanta coisa, né? Que isso a gente já tem dentro da gente, a gente já ensina para os nossos filhos nomenclaturas e vocabulários, enfim. Agora a gente já aprendeu, espero que vocês tenham aprendido, a fazer os 3 períodos. E o segundo período realmente é o mais importante. Fiquem focadas nisso, tá? E assim, a parte teórica, a gente já acabou aqui a parte teórica. Finalizou, né? Se vocês quiserem, a gente repassa. Mas lembrando, né? Lá no primeiro período tem que ser entre 2 a 4 objetos, mas o ideal é 3, né? Lembrando que um dos objetos deve ser familiar para que a criança lembre, já que o primeiro e o último são mais fáceis de ser recordado. O do meio deve ser algo familiar. Ou, se a gente está falando de qualidade, é grande ou pequeno. Você não precisa colocar um grande, médio e pequeno. Você coloca o grande e um pequeno, tá? E objetos que sejam discrepantes. Não coloca uma caixinha média, uma caixinha assim, não. Coloca um grandão e um pequenininho, sabe? Então, assim, os animais bem diferentes, né? Não vai colocar, sei lá, 3 tipos de macaco. Depois você pode usar para discriminação do meio. Por exemplo, você pode usar 3 tipos de cachorro. Tipo, esse é uma raça tal, esse é uma raça tal, esse é uma raça tal. Mas aí é usado para crianças mais velhas, né? Aqui a gente tá falando pra gente que tá começando aqui entender o que é a lição de 3 períodos. Então a gente tá falando assim da forma básica. Mas a lição de 3 períodos, como a Carol falou, ela é usada assim para diversas coisas, para aprender
diversos temas, né? Diferentes cidades, porque inclusive no nosso site tem a parte dos cards. Isso é muito legal também, porque você não precisa necessariamente trabalhar com o porco, né? Você pode trabalhar com a imagem do animal, você pode fazer o pareamento, você pode, na parte da segunda fase, você colocar, filha, cadê o porco na imagem? Então você faz o pareamento e ela vai, porque a questão toda é a impressão sensorial, né? Você tá observando, você tá olhando. Porque se vocês forem observar todas as formas e trabalhos de Montessori, tudo é com as mãos, porque é com as mãos que a gente aprende. Então a criança ela desenha a letra com o dedo, então a questão dos sentidos, também, né? E também sabe? quando ela manuseia, aroma, o que seja. Por exemplo, né? Você tá lá nomeando a vaca, ela tem a possibilidade de pegar a vaca, ela vai ver que a vaca é branca, tem umas manchas pretas, tem aqui, ó, um focinho diferente, sabe? Tem ela vai olhar. Ela vai olhar e vai começar essas impressões que ela vai tirar do item. Então, quando ela chegar na segunda fase, né, que você vai falar assim, filha, me mostra a vaca, ela vai lembrar disso, dessas impressões que ela teve ao tocar, ao olhar, né, ao sentir. Por favor, verdadeiros, né? O mais próximo do real, né? Sempre usar imagens e objetos o mais próximo do real. Principalmente nessa primeira abordagem, porque se você pegar um porquinho... A mesma coisa acontece com o cavalo. Esse de plástico, que já é mais deformadinho, porque eles são mais deformadinhos, né? Esses, às vezes, que vem em brinquedinhos e tudo mais. Mesmo que seja pequeno, compra um que seja mais parecido com o real, você pode usar uma imagem também, se você não tem, sabe? Imprime, plastifica para não danificar e apresenta, sabe? Cores também. Tenta apresentar cores sem ser a bola azul. E sim, ó, essa caixa de cores de Maria Montessori é muito legal. Pode ser até feito em casa, isso daqui pra vocês verem, é bem simples. Ó, vocês podem pegar e fazer com papelão mesmo, sabe? Com papel cartão, ó. Recorta um retângulo da cor sólida do material. Até com papel mesmo, só recorte também. Um recorte e trabalha a cor, sabe? Sem influência de material. Nome, só apenas a cor sólida. Então, apresenta as cores, né? Começa com as primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. E depois passa para secundária. Então, já na segunda fase, você já pode também colocar outros objetos também nessa parte da brincadeira. Filha, pega lá o carrinho azul, né? Sim, na segunda. Mas na nomeação, sempre lembrando de pôr o mais simples possível e falar sempre de forma clara e lentamente para que a criança possa memorizar. Então é isso, eu acho que é isso, né, gente? Espero que vocês tenham alguma pergunta. Senão a gente encerra. Hoje foi mais curtinho, que a gente só falou disso, mas eu acho que o só não tá aí, porque eu acho que é muito importante, a gente usa isso todo dia e com diferentes idades, né, dos nossos filhos. Acho que pra sempre a gente vai falar isso, né? E é muito importante a gente aprender a reconhecer que a terceira fase é um desafio pra criança e que a gente precisa esperar o tempo delas pra tá fazendo a terceira etapa. Sim, e eu acho que mais que tudo, porque a criança tem um tempo dela, né? Eu acho que é mais podar um pouco e colocar na caixinha a nossa vontade, né? Porque a gente vê, o filho da minha amiga, ela já sabe todas as cores, ou meu filho da minha amiga, ela faz isso, isso e isso. E a minha filha não fala. Não vamos parar de comparar, sabe? Porque seu filho vai chegar na terceira fase. E às vezes a mãe estimulou mais, ou a mãe brincou mais, ou não sei, ou simplesmente está no tempo mesmo, entendeu? Também tem crianças que às vezes são muito verbais e tem crianças que demoram um pouco mais. Tem crianças, às vezes, a Lara com menos de 2 anos fala que nem uma tagarela, e tem crianças que às vezes tem 2 anos e meio e ainda não falam, mas isso não quer dizer que a criança seja atrasada, cada uma tem seu tempo. Exatamente. Às vezes a criança que não fala, ela tá ali, ó, memorizando tudo. Na hora que fala, vai falar tudo. Tá memorizando tudo, tá gravando tudo, e na hora que ela deslanchar, você não vai acreditar o tanto que ela sabe. Porque tem criança que é mais quietinha e que não quer dizer... Sabe? Isso, também tem uma explicação também da parte de que tem crianças que quando estão desenvolvendo a fala, elas param de desenvolver um pouco a parte motora, assim, sabe? De pular, correr, essas coisas. E também tem ao contrário, quando a criança pula muito, ela é muito ativa, sabe? Ela já escala, ela já
já faz um monte de coisa motora, ela é um pouco mais, ela não fala tanto, porque a criança ela precisa desenvolver uma coisa de cada vez, então ela não vai desenvolver fala e motor ao mesmo tempo, então também tem que prestar atenção nisso. De repente o seu filho é mais motor, sabe? Ele faz atividade, tipo, você fala arremessa a bola, ele arremessa, chuta. E essas coisas você pode usar muito quando você iniciar essa questão de apresentar alguma coisa, nessas brincadeiras do dia a dia mesmo. Você tá pintando, exemplo, você já apresentou a cor verde, amarelo e vermelho. Coloca só essas tintas, porque aí você vai dizer, filha, vamos pintar uma árvore verde? Pega a cor verde, mas não pergunta, filha, cadê o verde? Entendeu? Lembra como fazer a pergunta. Entendeu? Então você pode no dia a dia, o tempo todo, filha, olha, a banana é amarela. Sabe? Então a segunda fase, gente, o céu é o limite. Você pode inventar o que quiser. Então isso garante muito uma terceira fase sólida. E não você criar, ou eventualmente ter com que a criança fale que tudo é uma coisa, sabe? Porque você tá perguntando. Você tá perguntando, você tá, lembra? Você tá induzindo. Na verdade, quando você fica perguntando e ela não sabe, ela vai falar o que ela sabe. E aí é onde ela vai falar errado, porque ela não sabe tudo. E aí você vai condicionar ela a errar. Você vai dizer, não, filha, não. Então, a gente que tá forçando, sabe? Porque quando ela estiver pronta, ela vai falar, né? Então, aí quando a gente perceber que ela já falou, soltou aquela palavra aleatoriamente, a gente fala, ela já sabe. Então, agora eu posso reforçar o terceiro período. Só respondendo de novo, a partir de qual idade? A nomeação acontece desde o nascimento, né? A gente tá sempre nomeando algo para um bebê, para uma criança pequena, tá nomeando praticamente tudo. Mas a segunda fase acontece quando a criança ela já tem capacidade, né, de sentar e você explicar para ela, me mostra o que é o azul, e ela tem a capacidade de responder. Então você vai ter que esperar o tempo do seu bebê, da sua criança, né? E outra coisa, gente, ali ó, a partir de que idade pode começar a fazer as apresentações, cores, números, animais, etc. Você acabou de falar, desde sempre. Só que ela só vai começar a compreender, você vai ver. E não necessariamente a cor vai ser a primeira coisa que você vai apresentar, porque ela tá interessada em outras coisas. Vai depender do interesse dela. Vai depender do interesse. Não necessariamente vai ser animais da fazenda, que normalmente são os animais mais... tirando de animais de estimação, né? Que são os mais procurados pelas crianças, são os maiores interesses. Mas vai depender de como é na pode sua ser casa. Que seja peixe, aí você vai botar um peixe, um polvo e uma baleia. Então, não animais da fazenda, então vai ser diverso. Vai ser com que a criança tem mais contato. Às vezes a criança tem muito facilidade com cachorro, passarinho, né? Essas coisas, porque ela vive num lugar onde tem muito, então você tá o tempo todo nomeando. Isso. E ela vai conseguir identificar mais cedo. Às vezes pode ser que a criança assista muita televisão e de repente ela conhece os personagens de algum desenho e ela vai acabar falando e nomeando esses personagens mais rápido. Então, tipo assim, vai de acordo com cada família. O que a gente falou é que o terceiro período, a verbalização, ele deve acontecer com crianças maiores de 3 anos ou com crianças que já verbalizam muito e você tem certeza que ela vai verbalizar aquilo que você vai perguntar, tá? Então, porque a criança, se ela já fala muito com quase 2 anos, ela pode sim verbalizar eventualmente vários animais. Ela pode falar esses 3 animais todos, entendeu? Ela pode realmente dizer que esse é um porco e ela quer o porco. Mas espere realmente, se ele não falar, se a criança não falar, a partir dos 3 anos. Tá? Que é realmente quando ela quer dizer que aquilo é aquilo. O nosso Instagram é o @justbemams. E todas as lives estão no nosso site, no nosso canal do YouTube. Esse vídeo também vai entrar no nosso site e no nosso canal, até o final da semana. Então é só acessar lá, justbemams.com, é super fácil. E tem a lojinha virtual nova e agora nesse final de semana a gente vai liberar o novo cronograma da semana aí pra vocês estarem participando, tá? Lá na nossa página. Eu acho que a gente deixou tudo claro, a gente acho que já repetiu muitas vezes, então espero que vocês tenham compreendido. E qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem pra gente no Instagram, que a gente sempre responde, tá bom? E a gente vai tentar essa semana mostrar alguns exemplos de coisas que a gente pode apresentar usando os 3 períodos, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.